Bom dia, intercessão da meia-noite, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, tudo que leva o seu nome, seu sábado, que maravilha. Este é um sábado muito especial, principalmente para mim, que sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje, a nossa igreja, a minha querida igreja, ela completa 74 anos de Brasil. Que maravilha! Olha só, quando eu tinha 5 anos de idade, eu já estava nessa igreja. Eu fui batizada com 12 anos. Então, eu estou completando 56 anos de batismo. Que coisa boa, né? Nessa igreja, nesta denominação. E é uma igreja que eu amo porque eu conheci Jesus nela, toda a minha família. E a base desta igreja é Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e fogo para purificar, Jesus Cristo cura com cura que vem do céu, cura divina, e Jesus Cristo volta para buscar uma igreja, um povo zeloso e de boas obras. Que bom, não é? E sábado, que é o nosso dia. Dia da gente separar, descansar, fazer algo que gostamos, cuidar de nós, cuidar da nossa beleza, cuidar da nossa vida, ter um tempo a mais com Deus, aproveitando que é o feriado, né? Se você for passear, vai e volte, por favor, no nome de Jesus. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor da sua vida, guarde você, livrando você de todo o mal. E hoje também, 15 de novembro, proclamação da República. Olha, quanta coisa boa que tem nesse sábado, né? Um motivo a mais de nós ficarmos atentos e na presença de Deus. Eu sou a pastora Marta Sueli. Esta intercessão é para abençoar a sua vida, abençoar, pedir a Deus. Eu quero pedir para vocês todos, do áudio da meia-noite, né, aonde vocês estiverem ouvindo, seja o país que for, estado, cidade, são muitas pessoas. Orem, ore uns pelos outros, como o apóstolo Paulo ensinou. Orar por todos os santos espalhados na face da terra, porque em cada lugar tem uma situação, né? As previsões meteorológicas, e aí a gente acaba ficando preocupado. Mas preocupação sem fé vai virar desespero. Então é melhor nós termos fé, confiar em Deus, pedir a misericórdia dele, né? A proteção dele, que ele continue nos livrando do mal, nos guardando, guardando a nossa casa, dissolvendo o vento. Ele pode todas as coisas. Então vamos seguir em frente nesse sábado abençoado. Nós vamos orar para o Fabiano Pignata. Ele infartou, está entubado, precisa de um grande milagre. Que o Senhor coloque as mãos sobre o seu Fabiano. Em nome de Jesus. A Kátia Regina, ô Kátia linda, parabéns, faz aniversário hoje, né? Ai, junto com a minha igreja, que fofa. Deus te abençoe, viu, querida? Que te dê muita saúde, muita sabedoria, né? E que você tenha uma vida acrescentada há muitos anos, com saúde e paz, para ver todos os seus sonhos sendo realizados. Em nome de Jesus. A mãe da Sandra, às vezes ele esquece de colocar o nome da mãe. Ela tem desgaste nos ossos e problema na circulação, quase não consegue caminhar, né? Mas nós estamos orando para os pés e pernas, eu creio que o Senhor Jesus Cristo restaura osso também, para ele não ter dificuldade, né? Em nome de Jesus. Nós vamos orar para a Rua Padre Euclides. De final de semana, as ruas, elas ficam assim com muita gente, né? E o povo fica muito feliz. E eles ficam felizes em excesso. Então, a felicidade deles consiste em colocar som alto, né? E nós orar, pedir para Deus ter misericórdia da nossa vida. E essa Padre Euclides aqui precisa de uma invasão de anjos lá, marchando na rua para dar paz para os moradores, em nome de Jesus. Oração para Fernanda, para o seu empreendimento, sua loja, que Deus abençoe, que envie bastante clientes para comprar o seu produto, em nome de Jesus.
A Ana Luísa teve um sangramento. Não se preocupe, se era alguma coisa grave, já passou, né? Então, agora que Deus coloque as mãos, procura o médico para ver, mas Deus já pôs a mão, já livrou do mal, né? Então, vamos seguir em frente aí, sem preocupação. A preocupação gera incredulidade, ansiedade. Então, vamos ter fé, vamos confiar e receber a cura do Senhor Jesus. A Maria Inês, recuperação, ela amputou o dedo do pé e, né, precisa que Deus coloque as mãos para ajudar a cicatrizar e pede para a netinha também, que está com febre e está no hospital. Que Deus abençoe, cure essa netinha e a Maria Inês também. O Luiz Carlos, libertação. Edmilson, libertação. A Ana Aparecida dos Santos, atormentada. Que essa mulher seja liberta desse espírito que está escravizando a mente dela, deixando ela fora do controle. Em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, ele não conseguiu fazer o cateterismo. Não foi possível dessa vez. Deus está sustentando o servo dele. E nós vamos continuar confiando. A Maria da Graça, uma gripe muito forte. O irmão Rogenberg, proteção no trabalho, paciência, irmão Rogenberg, que o Senhor coloque as mãos e ajude o Senhor no seu trabalho. A Joana fez cirurgia, foi tudo bem na cirurgia da Joana, foi tudo bem na cirurgia do Nicolas, graças a Deus, Deus fez a obra dele linda. O Michel, fortalecer ele nesse tratamento que ele está fazendo, em nome de Jesus, que o Senhor fortalece o Michel, ele faz tratamento lá em Barretos. A Cláudia e o Hélio, paz no casamento, em nome de Jesus, e a Aline, normalizar a pressão, está perto de ganhar o bebê, e que a pressão normalize, que dê tudo certo, que o bebê venha, né, com bastante saúde, bastante graça no nome de Jesus, e Deus dê uma hora abençoada para você, viu, Aline? No nome de Jesus, um parto muito abençoado, que os médicos sejam realmente as mãos de anjo, pegando o seu bebê, cuidando de você. No nome de Jesus, eu creio. Nós estamos aqui firme e forte, orando para os pés, para as pernas, para os ossos, para o quadril. Que coisa, quantas pessoas doentes dos pés, não é mesmo? Que só Jesus, mas Ele está curando. Eu tenho bastante testemunhos, só hoje foram 14 testemunhos de cura, de dor no pé, na perna, que não podia mover a perna. Então, eu creio que você vai conseguir, no nome de Jesus. A palavra hoje está em Atos, Atos capítulo 3. É muito interessante. Quando nós falamos nos evangelhos, nós falamos os feitos de Jesus. Mas quando falamos nas epístolas, cartas como esta, não é uma epístola, né? Atos é uma escrita da igreja após a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, nas cartas, elas começam os feitos dos apóstolos, quer dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João narram os feitos de Jesus. Então, a mulher do fluxo do sangue que tocou em Jesus, ele que endireitou aquela mulher que estava encurvada, o cego. Mas aqui em Atos, eram os discípulos. Depois que Jesus Cristo subiu para o céu, ele derramou o Espírito Santo, eles ficaram no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo e foram pregar em todos os lugares. E nesse capítulo 3, Pedro e João, que era discípulo e que também foi cheio do Espírito Santo, e foi fazer a obra de Deus. Olha só, enquanto Jesus estava, eles não precisavam fazer nada, Jesus fazia tudo. Mas agora que Jesus está no céu, quem vai fazer é os apóstolos, os discípulos, sou eu e é você. Por isso que nós precisamos estar treinados, bem relacionados com o Espírito Santo, para ser canal de Deus usado aqui na face dessa terra. E olha só que maravilha. Então eu creio que nesta madrugada Deus vai levantar pessoas que não podiam andar.
Eu creio que nesta madrugada Deus vai estruturar ossos que está aí endurecido, enrijecido. Eu creio que Deus vai mexer em pessoas que vai ficar surpresa, que vai até andar, que vai, eu creio. Por quê? Porque a palavra de Deus é para mim e para você, não é? Então, quando Jesus estava na terra, Jesus fazia. Agora que ele está no céu intercedendo por mim e por você, quem faz a obra dele aqui nessa terra somos nós, com muita humildade, com muito amor, reconhecendo a grandeza dele. E quando ele opera, a glória não é para nós, a glória é para ele. Então, olha esse texto, você conhece. É aquele texto daquele mendigo e aleijado que eles colocavam para ficar na porta do templo chamado Formosa, pedindo esmola, porque era lugar que passava muita gente, e como ele era mendigo, ele não tinha nada, então eles eram colocados ali na porta do templo, e todos que passavam, ele pedia a esmola, ele ficava ali esmolando. E aí, um belo dia, né, Pedro e João foram no templo orar, olha só, e passou por aquele aleijado, passou por aquele homem, né, eh, necessitado ali, e ele era aleijado de nascença, então o caso era irreversível, não tinha jeito, já tinha batido o martelo, ali não tinha condição. Mas presta atenção, e Pedro e João passou por eles, e o homem pensou, eles é diferente. Eu acho que ele vai dar uma esmola bem grandona para mim. E deu, hein? Não foi esmola, não. Foi uma ofertona. Porque, olha, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele e disse: olhe para nós. Quer dizer, Pedro e João, os dois estavam juntos, né? Eles eram amigos, parceiros de oração. Então Pedro disse: olha para nós, não era só para mim e olha para o João. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Por que que Pedro disse para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro? Ele não tinha a suntuosidade do ouro, a pompa do ouro, a riqueza do ouro, ele não tinha. Ele também não tinha o necessário, que era a prata, porque aqui a prata era barata e o ouro era caro. Então, Pedro não tinha nem prata, Pedro não tinha nem ouro. Pedro tinha a essência, a palavra, a autoridade, o amor, o Espírito de Deus. E ele disse: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. E ele só pôde dar porque ele tinha. E o que que ele tinha? Ele tinha paz, ele tinha autoridade para curar as pessoas, ele tinha fé, ele acreditava, né? E ele disse para o homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta, anda. A ordem de Pedro era clara: anda. Pedro não pôs a mão na cabeça, Pedro não ungiu com óleo, Pedro não gritou, não fez estardalhaço, nada. Ele usou a autoridade e o poder da palavra, palavra de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Quando Pedro, né, deu a ordem, a voz de comando, Pedro estendeu a mão, segurou a mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E eu quero profetizar que os seus pés e tornozelos vão ficar firmes. Então, em nome de Jesus Cristo, não reclama mais e anda, anda. Anda no poder de Deus, anda no poder da fé, né? Põe o pé no chão, firma, fica de pé. Eu estou conseguindo, dá o primeiro passo, eu estou conseguindo o segundo passo. Jesus é comigo, Ele que me fortalece, Ele fortalece meus pés, Ele fortalece as minhas pernas, Ele me fortalece.
Está escrito na Bíblia, né? Que imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, deu um salto por esse pé e começou a andar. Então, nesta madrugada, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, seja o que for que você estiver atravessando, mas o Senhor cura seus pés nesta madrugada, o Senhor cura suas pernas nesta madrugada, o Senhor cura a sua vida, se você permitir, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o poder e a autoridade do Senhor esteja agora nessa casa, nesta família, nesta bolsa de viagem, nessas gavetas, as roupas, em nome de Jesus. Senhor, se houver alguma coisa atrapalhada, alguma coisa que não tem que estar nessa casa, alguma coisa que tem que sair, em nome de Jesus, que o Senhor se levante e reina, Senhor, na vida dos teus filhos. Nós estamos confiando, em nome de Jesus. Aquele homem era aleijado, paralítico de nascença, e ele pôde andar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor, de bondade e de misericórdia, que o Senhor Jesus Cristo coloque a sua boa mão e faça com que esse joelho, esses artelhos, esses tornozelos, os ossos do pé, em nome de Jesus Cristo, que seja curado agora, restaurado agora, modificado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo espírito de enfermidade alojado nas pernas e nos pés, espírito de enfermidade que está sobre a vida das pessoas, eu te paraliso agora e mando você embora no nome de Jesus Cristo. Eu uso a autoridade que há no nome, e o nome é Jesus, Jesus e Jesus. Ele que é o poder, ele afugenta o mal, ele tem a chave, ele tem a vitória nas mãos. Por isso nós clamamos pelo nome de Jesus e seremos abençoado e feliz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus Cristo, que sejamos todos filhos de Deus, que sejamos salvos para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca nesta água o que eles precisam, remédio para tirar a dor, remédio para cicatrizar a ferida, remédio para fortalecer os ossos, remédio, Senhor, para dar um up, um vigor para os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que todo mal, que toda ação, que toda desfeita possa, Senhor, se transformar em bênção, em vitória, tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que a sua boa mão esteja na nossa vida, Senhor, esteja na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o bálsamo do Senhor esteja nestas águas, que a ação do Senhor esteja. Senhor, esses pés serão lavados daqui a pouco com estas águas, uma gota do teu sangue precioso para reverter o quadro, Senhor, em nome de Jesus, na mãe da Sandra. Senhor, reverte esse quadro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que a ação do Senhor, a ação da misericórdia do Senhor possa, meu Pai, acudir outras pessoas, levantar mais pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro abençoado, eu declaro estas águas consagradas, o azeite, eles vão lavar as pernas, os pés, depois eles vão passar, Senhor, no comando da Tua palavra. É o que eu peço ao Senhor nesta madrugada e declaro no nome de Jesus. Eu estou à distância, não tenho nada para dar, mas o que eu tenho, isso eu dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, levanta e anda no poder soberano do nome de Jesus, do nome de Jesus Cristo, que toda ação do mal caia por terra, que toda ação de macumbaria, de feitiçaria, Senhor, jogada nos pés para que as pessoas não caminhem, não andem, não façam nada, está repreendido em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda ação do mal, toda ação perigosa, toda ação, todo
todas as coisas que as pessoas falam de ruim, em nome de Jesus. Reverta, Senhor, isso. Reverte, Senhor, toda a palavra, reverte, Senhor, o cansaço, reverte, Senhor, o diagnóstico, Senhor, médico, ó Pai. Deus, eles estão precisando que o Senhor possa, Senhor, com bastante graça mesmo, Senhor, ajudar essas pessoas que estão aí na fila, esperando, Senhor, a manifestação da tua graça, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja exaltado o seu nome, seja glorificado o seu nome. Oh, Senhor Jesus, eu creio que nós teremos o melhor sábado da nossa vida, em nome de Jesus. Querida igreja, vamos seguir em frente. Vai colocar essa aguinha, joga na perna, passa no quadril, passa o olhinho na planta dos pés, na sola dos pés. Passa, consagra e declare: meus pés são abençoados, são curados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um forte abraço, vença hoje, você é o melhor de Deus na face dessa terra. Eu amo vocês e siga em frente, né? Porque Jesus é o nosso general e ele, como poderoso guerreiro, ele está à nossa frente. Um forte abraço.